Fala pessoal, vim falar de um assunto hoje que de vez em quando eu me pego com esse tipo de assunto, de novidade na internet, que é a questão da traição masculina. E sempre quando há um movimento de traição masculina, algum escândalo, eu vejo raramente uma pessoa, um produtor de conteúdo que se identifica como Red Pill comentar. Aí eu sempre digo para mim mesmo, isso os Red Pills não comentam, não mostram, né? Que nem aquela paráfrase do outro canal lá, do principal canal de TV aberta, isso aquele canal não mostra. E na verdade esse áudio trata-se de uma série de áudios e comunicações no WhatsApp do palhaço Tirulipa, que entre as suas várias palhaçadas acabou ele mesmo por ser a própria piada, revelando vários áudios onde ele se declara para uma suposta amante, uma suposta pessoa, e supostamente ele está querendo manter um contato, uma relação íntima com essa pessoa. E claro, o Tirulipa é uma pessoa casada, tem filhos, ou tem um filho, e eu ao ver esse áudio, eu fiquei com aquilo que se chama vergonha alheia, né? Você tem vergonha da situação do outro. Fiquei extremamente envergonhado, e só de lembrar e só de falar desse caso eu fico extremamente envergonhado. Eu acho que a questão não é nem essa, a questão, eu acho que no central, é por que um homem em 2025 precisa fazer isso. Por que um homem precisa estar casado e precisa ter um amante e trair a mulher dessa forma, né? E ser exposto dessa forma? Não estou dizendo que isso não possa acontecer com qualquer pessoa, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, mas a questão que se levanta é essa, né? Se o palhaço, né, chegou a esse ponto de se declarar sem nenhum pudor para uma pessoa e dizer que a química está muito boa e querendo se encontrar com ela supostamente, se isso chegou a esse ponto é porque o casamento já não existia mais. E por que esse casamento se mantém? Imagino na minha cabeça que seja por uma questão patrimonial, uma questão de filhos, uma questão de partilha de bens, né? em que talvez uma partilha de bens torne a situação do palhaço um pouco mais complicada. Mas agora a situação, né, está bem mais complicada e vexatória. Então a minha questão é essa. Não querendo dizer que ele está certo ou errado e quem quer que esteja certo ou errado. Porque hoje em dia, em 2025, é necessário se manter casado, vamos tirar aí a situação patrimonial. Porque hoje em 2025 é necessário estar casado ou se casar com alguém diante de uma situação até de fim de relacionamento, de falta de química, de falta de intimidade. Então a grande questão que eu não entendo, eu não consigo entender hoje em dia é essa. Numa situação do século passado, você poderia afirmar que talvez a mulher ficasse dependente do homem, então ela ia segurar a barra, ia fingir que nada aconteceu, e a pessoa, para manter a família unida, vamos dizer assim, iria também ir levando isso com a barriga, e todo mundo ia levando isso com a barriga. Mas hoje em dia, em 2025, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de se manter um relacionamento dessa forma, desse tipo? A não ser que fosse como muitos artistas aí na TV fazem, né? Que é um tipo de relacionamento aberto, um tipo de relação aberta em que cada um sai com quem quiser e que, nesse caso, um dos lados sofreu as consequências, que no caso é o palhaço.
Então essa é a minha questão. E por que que isso não é mostrado? Por que que a traição masculina é uma coisa tão tradicional e, ao meu ver, esse tipo de traição é uma coisa tão fora de moda, tendo em vista as possibilidades que o homem solteiro tem hoje em dia de se relacionar, de ter intimidade, de ter nenhuma parceira ou várias parceiras, de viver a vida como ele quiser. Então isso para mim, hoje em dia na minha cabeça é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender por que que ocorre uma situação como essa. Então o comentário é esse, deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever, de curtir e de interagir com o canal. É isso, gente. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.